noite. Vamos iniciar nossa atividade de sábado à noite, fazendo a nossa leitura, pedindo permissão do leitor da casa e ao líder da saúde e sua equipe, para que faça a devida limpeza de qualquer região que participou. Pedimos a purificação da água, pela medida necessária para as casas, e assim, em nome de Deus do Cristo e da caridade, estamos iniciando a atividade de sábado à noite. Nossa irmã Nida vai passar a explanação e a agradecemos pelos lados. E nosso irmão Jaime vai passar a leitura do Evangelho. Boa noite a todos. Boa noite. A leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, esse é o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Na parte das instruções dos Espíritos, a infelicidade real. Nós vamos ver só um trechinho. Depois ainda vou falar sobre palestra sobre esse tema ainda. Vou revelar-vos a infelicidade sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as forças de vossas almas iludidas. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é a fama, é a agitação vã, é a louca satisfação da vaidade que fazem calar a consciência, que comprime a ação e o pensamento, que confunde o homem sobre o seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que buscais com mais ardente desejo. Esperai, vós que chorais, e tremei, vós que rides, porque vosso corpo está satisfeito. Não se engana a Deus, não se evita o destino, e as provas mais implacáveis perdoas que a matilha instiga pela miséria, espreitam o vosso irrisório, repouso para repentinamente mergulhar-vos na agonia da verdadeira infelicidade, o que surpreende a alma enfraquecida pela indiferença e o egoísmo. Que o Espiritismo, pois, esclareça-vos e recoloque sob a sua justa luz a verdade e o erro, tão singularmente desfigurados por vossa cegueira. Então, agireis como bravos soldados, que, longe de fugir ao perigo, preferem as guerras de combates arriscados à paz que não lhes pode dar nem glória e nem progresso. Que importa ao soldado perder em tumulto suas armas, suas bagagens e suas roupas, desde que saia vitorioso com glória? Que importa aquele que tem fé no futuro deixar sobre o campo de batalha da vida sua fortuna e seu manto carnal, desde que sua alma entre radiante no reino celeste? Delfim de Girard, Paris, 1861. Assim seja. Assim seja. Boa noite. Boa noite. Nós então vamos falar sobre buscar antes de tudo o reino de Deus. E como a gente viu no Evangelho, né, nós temos sempre que nós vivemos num mundo materialista, mas acima de tudo nós temos que buscar a nossa espiritualização, né? E andamos nós, seres humanos, meio que perdidos do endereço do Pai, que é o reino de Deus. Como o filho pródigo. Quem não sabe, né? O filho pródigo que saiu, gastou tudo que tinha, tantos bens materiais, e aí depois ele teve que voltar de novo à casa do Pai. Assim somos todos nós, né? Andamos meio perdidos. A busca, todavia, entre os homens, por enquanto, com raras exceções, resume-se invariavelmente na perseguição de mordomias dos bens transitórios. Devo me preparar para o amanhã, afirmam previdentes muitas vezes. Creio e necessito de Jesus, mas a minha família impõe deveres de preservar algo para o futuro, esclarecem seguros diversos aprendizes. Buscar primeiro o reino dos céus, mas não esquecer que se vive na terra, afirmam sardônicos os mais acomodados. Aqui eu quero fazer só um parâmetro. Outro dia a gente estava comentando, não é, da questão dos trabalhadores, de nós trabalhadores, que devemos perseverar
né, na casa espírita, além dos estudos, além, né, dos trabalhos da casa, justamente por isso, não é? Muitas vezes, em nome de outras tarefas ou de outros interesses que temos, a gente acaba, né, deixando em segundo plano o mundo espiritual. Isso aí é num contexto geral. Passa o tempo e as oportunidades de realização íntima se transferem, sem que se reatem com a segurança que seria de desejar para uma ação elevada e libertadora. Arrimados ao velho desculpismo, no qual ocultam a indolência e a própria aceitação da inércia, preocupam-se com o futuro, que não passa de um hoje um pouco mais elástico. Busca-se amontoar dinheiro sem que, no entanto, com ele consiga paz. Busca-se alimentar vaidades de variadas catalogações e o tempo se encarrega de dissipar as ilusões. Busca-se o poder e nele empedernecem-se os sentimentos. Busca-se a autoridade, falindo desastrosamente nas diretrizes de aplicação. Busca-se o prestígio social e político para despertar-se com o caráter envilecido, quer dizer, de ser vilão envelhecido. Busca-se a admiração, fugindo-se a si mesmo. As buscas não vão além dos vagos e tormentosos limites do imediato. Essa busca deve ser resultado da reflexão em torno daquilo que se deseja e se realmente é importante ou lhe é atribuída essa importância. A imaturidade psicológica dos indivíduos inquietos coloca nas suas metas cores róseas de fantasias que acalentam, comparando o que veem com o que possuem, enganando-se naturalmente, porque a sua é uma observação exterior, superficial, não profunda em torno do que observa, preferindo os sonhos e as quimeras, a falta de luta e de testemunhos. Estão sempre transferindo aspirações para tudo quanto lhes seja mais agradável, mais bonito, exteriormente, que contribua para aumentar os delírios da imaginação. No entanto, cada um de nós nasce e renasce onde é melhor para si, para o seu processo de crescimento para Deus. Esse é o único objetivo, que é a única fatalidade, é o progresso. Quando, a partir do momento que nós nascemos, nós temos que progredir de uma forma ou de outra, não importa quantas vezes renasçamos. Devendo enfrentar as dificuldades naturais que se lhe apresentam, porque são necessárias ao burilamento, a compreensão em torno da vida e da sua finalidade. Caso fosse diferente, já se estaria no paraíso. Paraíso, né? Aquele tão sonhado paraíso que nós temos, né? Ao invés de encontrar-se na escola de aprendizado moral, de onde partirá para as regiões mais felizes. Aí sim, depois do aprendizado, depois da escola, aí sim, né? As regiões mais felizes. Quem não esteja, pois, habilitado para os enfrentamentos naturais do dia a dia, jamais poderá dispor dos recursos para realizações mais complexas e significativas que estão reservadas aos combatentes, que não se desesperam nem abandonam com facilidade o empreendimento, como a gente viu aqui no Evangelho, né? O Evangelho fez referência, no caso assim, de soldados, não é?
Mas nós, nas lutas do dia a dia, nada mais do que os soldados somos, não é? Muitas buscas nas mentes e nos corações humanos são indefinidas, tormentosas e ilusórias, até porque estamos ainda, né, em provas e expiações. Todos os bens, em primeiro plano, pertencem ao nosso Pai, e Ele sabe o que mais nos é necessário para o progresso. O ser humano inteligente não se afadiga pelos tesouros que o sobrecarregam de preocupações inúteis e que não podem ser transportados. Aqui eu vou abrir um parênteses também, né? Quando a gente vai para o mundo espiritual, a gente não leva nenhum bem material, a não ser os bens espirituais que nós conseguimos conquistar. São conquistas espirituais, né? Então, esses bens são inúteis porque não podemos transportá-los. Os valores evangélicos espirituais são-lhe a meta. As realizações da terra constituem os meios na conquista do continente a observar no próprio espírito. Nesta busca, o reino de Deus dentro de nós, tudo encontra por acréscimo da misericórdia. Então, o ser humano, nós vivemos uma eterna busca de felicidade, de paz, de equilíbrio. E nós podemos encontrar dentro de nós mesmos, por acréscimo da misericórdia de Deus, que nos dá as oportunidades a toda hora, todo dia, a cada segundo da nossa vida. Só que nós muitas vezes não temos olhos de ver. E aí acabamos nos perdendo, não é? E nos achando infelizes, né? Que a gente tem que sofrer. E em verdade não. Nós nascemos para sermos felizes, sim. Porque é Deus em nós. Aqui conta uma história, né, de uma monja, a Teresa d'Ávila, era uma abnegada mística espanhola, quando ela deu início à sua campanha para angariar fundos para abrir um mosteiro de educação a jovens noviças. Ela saiu na sua região como esmoleira, pedir realmente colaboração de todo mundo, que em geral é o que a gente faz também, mas naquela época era bem mais, digamos assim, específico, não é? Aí ela ia pedindo para as pessoas. Visitando garboso nobre, a quem solicitou auxílio, deste não recebeu a mínima consideração, e ainda ele tripudiou dela. Do que vale, o nome dela Teresa, né? Do que valem Teresa e 3 coroas? Naquela época, as moedas eram coroas, né? De que valem Teresa e 3 coroas? Teria inquirido ele, sarcástico, considerando os parcos bens de que dispunha a lutadora cristã. Inspirada, no entanto, respondeu a monja: de nada valem e nada podem fazer Teresa e 3 coroas. Mas Deus, Teresa e 3 coroas, tudo pode. E buscando o reino de Deus, seguiu o rumo das suas nobres tarefas, tendo-lhes sido tudo mais acrescentado. Aqui quer dizer que ela conseguiu realmente, né, o intento dela, que era fazer o mosteiro. Parece fácil, mas não é. E o mérito está justamente nos desafios superados. Buscar o equilíbrio da jornada através do Evangelho e da doutrina dos Espíritos não nos livra das dores, dos resgates e dos compromissos assumidos aqui na Terra ou antes de reencarnarmos, mas coloca aquela almofadinha no nosso ombro para carregarmos nossa cruz. E essa almofadinha é o quê? A nossa fé raciocinada. A maioria de nós aplica a existência física em busca de todos os prazeres e poderes mencionados antes ali, que a gente comentou. Logo depois,
gastam a comodidade e valores adquiridos em desesperada busca da existência que lhes escapa das mãos. E quando se tornam idosos, cansados dos desencantos e amargurados pelas frustrações, dão-se conta de que praticamente perderam a excelente oportunidade desta reencarnação. Daí se agarram à vida, temerosos e pedindo que o tempo pare, potencialmente que o tempo volte. E a gente tem, né, se eu soubesse antes, né? E se a gente tivesse tido essa capacidade de ter olhos de ver? Então, correm atrás do prejuízo. No entanto, uma só conquista lhe bastaria: a busca do reino de Deus, que ao consumar-se na terra, enriquece o espírito de sabedoria e paz para sempre. Após essa aquisição, a existência física ocorre em clima de bênçãos. As dores se convertem em experiências e as aspirações imediatas cedem lugar às realizações incomparáveis de bem-estar interior. Quando a gente vê muitas pessoas que estão, porque estamos ainda em provas e expiações, em sofrimento. Eu, principalmente, convivi com uma pessoa boníssima, uma pessoa assim caridosa. Ela não tinha, se alguém dizia fulana vem, ela ia, ela dava injeção, tem aqueles aparelhos de injeção, ela dava injeção em todo mundo. Eu dizia, ai tia, eu tô com uma dor de dente, ela corria, ela pegava uma xícara, um melhoral, né, desmanchava um pouquinho de açúcar, toma minha filha. E assim, ela era assim sempre. E essa criatura passou tanto sofrimento diante do que a gente considera sofrimentos, não é? E a gente fica pensando, por que essa pessoa sofre tanto, se é uma pessoa tão boa? Mas ela não reclamava. Então ela resgatou os seus débitos do passado, quiçá, não é? Através dessa bondade, mas ela não reclamava das suas dores. Sofria sim, que a gente via e presenciava junto com ela. Mas ela tinha um bem-estar interior, uma paz, uma palavra de consolo, uma palavra amiga para quem quer se aproximasse dela. E aí a gente vê, né? Deus é injusto? Não. Ela tinha essa capacidade. Ela foi capacitada. E ela escolheu passar por isso. Mas ela fez o seu papel. Assim devemos ser todos nós, não é? Mesmo em sofrimento, muitas vezes a gente pode ser um consolo para uma outra pessoa, não é? Certamente que se deve promover o progresso, buscar os recursos que tornam digna a existência, facultando o necessário para desenvolver-se a capacidade de crescimento interior, de relacionamentos saudáveis, de realizações nobilitantes. O verdadeiro sábio conhece-se a si mesmo, supera as injunções penosas do trânsito existencial, mantendo-se ativo e nobre, nunca desistindo de alcançar os patamares espirituais, através das suas atitudes. Porque a gente sabe que não preciso estar toda hora dizendo, né, eu tenho fé, eu acredito em Deus, né, e está sempre com Deus na boca e nunca no coração. Muitas vezes a pessoa até nem fala, mas ela age, ela faz a caridade, ela faz o bem para os que os rodeiam. Em se conhecendo, ilumina-se no amor e permanece como foco de claridade onde se encontra, diminuindo a sombra ameaçadora. Por isso Jesus foi enfático ao afirmar: mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas
vos serão acrescentadas. Isso está em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Quando se busca o essencial, o secundário perde o significado, cedendo espaço ao que é imprescindível, portanto, valioso. Não há esmorecimento se dificuldades surgem, criando embaraços ou prosseguimento do ministério, né, das suas intenções de seguir em frente. Muitas vezes quando a gente fala em ministério, a gente até pensa num palestrante, né, uma pessoa que vai ali na frente do púlpito, mas não, tem pessoas que têm uma missão maravilhosa na surdina, devagar, com muito cuidado, né? Então isso aí é muito bacana, né? A gente valorizar esse tipo de pessoa. Não precisam estar se mostrando, né? Porque a verdadeira caridade é assim, né? Funciona. Que não saiba a mão esquerda que faz a direita. A um jovem que perguntou ao mestre o que era mais importante fazer para entrar no reino dos céus, Jesus redarguiu: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome sua cruz e siga-me. Está escrito em Marcos, no capítulo 8, versículo 34. Renunciar-se a si mesmo. Não é fácil, né? A gente está treinando. Quem sabe numa próxima encarnação. Enquanto prevaleça o ego no bojo das aspirações, as buscas humanas tombarão no vazio existencial. Enquanto se considere a felicidade como algo que enriquece o corpo de prazer, frustra-se todo aquele que nesse padrão a desfruta. Enquanto se espere alcançar na glória e na fama, no dinheiro e na posição política, social, artística, religiosa, científica, o degrau máximo, surge o desencanto. E com a morte física, a perda dessa mentirosa aquisição. Então, quando nós vamos para o mundo espiritual, puxa vida, não é bem isso, né? Porque daí a gente não tem as ilusões da matéria, quando chegamos lá no mundo espiritual. Aqui tem uma frase do Emmanuel, né, que diz: dinheiro na estrutura social é comparável ao sangue no mundo orgânico. Circulando, garante a vida. Parado, acelera a morte. Então, não é ruim, não é errado a gente querer ter bens materiais ou ganhar, né, algum dinheiro, ter as coisas para o nosso conforto. Claro que não. O que nós não podemos é dar mais valor do que ao mundo espiritual, as coisas do espírito. Então, que a gente tenha, sim, né, os recursos materiais, mas que a gente também, né, busque um enriquecimento espiritual. É isso que Jesus espera de nós. A divina providência suscita amor aos corações dos humanos, e ele consubstancia a caridade como metamorfoseando o dinheiro em pão que extingue a fome. Então veja como o dinheiro é importante no contexto da humanidade, não é? Mas nós não podemos usufruir de bens materiais para o nosso bel prazer. Nós temos que distribuir, né, e enxergar os nossos irmãos que estão em dificuldade, né, com fome de pão, fome de esperança também. A eterna sabedoria inspira a educação ao cérebro do ser humano e ele ergue a escola, como aquela nossa amiga lá ergueu um mosteiro para educar as meninas, transfigurando o dinheiro em clarão espiritual que varre as trevas.
valores amoedados são sementes de realização e alegria. E observe-se que ninguém está impedido de multiplicá-las nas próprias mãos, através do trabalho honesto e honrado. A exemplo de Jesus, o reino de Deus na terra se concretiza no amor ao próximo, na fé e na caridade. Que assim seja. Assim seja. Vamos para a realização para os lares, que você se concentre para criar pensamento positivo, para marcar a sua de ajuda, para o lugar que ele estiver, nós vamos para sair da vez. Amado Mestre, aqui estamos muito agradecidos por mais essa semana que transcorreu, por esses dias maravilhosos. Sabemos que muitas pessoas aproveitaram esse feriado para descansar, para virem aqui para a praia. Isso é muito bom, isso é uma bênção, poderem usufruir de todo o benefício que a natureza nos traz. Porque, como foi visto aqui na nossa explanação, nós trabalhamos para angariar o bem-estar nosso e dos que nos rodeiam, mas também precisamos do lazer, da recreação, e é muito importante usufruirmos desse benefício que a natureza nos traz. Muito obrigada, Senhor. Intercede junto a Deus por nós, por todos aqueles que não têm a oportunidade que nós temos de refletir sobre todas essas bênçãos. Que aqueles nossos irmãos que já partiram para a espiritualidade de forma violenta, pelo suicídio, por homicídio, por acidentes, que neste momento eles estejam recebendo os nossos fluidos e todo esse magnetismo em forma de curativos, de paz e de equilíbrio. E os nossos entes queridos, Jesus, que já foram para a espiritualidade, que eles estejam neste momento recebendo todo o nosso carinho, nosso afeto, através dessas energias levadas por esses espíritos amoráveis, nossos anjos da guarda e deles também. Essa equipe de Eurípides Barçanufo, que está sempre nos amparando. Muito obrigada, Senhor. Queremos agora, Jesus, orar por aqueles nossos irmãos de jornada que não têm um leito, não têm uma casa, que se encontrem nas ruas, nos abrigos, nos manicômios, nos presídios, nas casas de passagem, nos antigos orfanatos, que eles encontrem, através de cada um de nós encarnados, a mão amiga do nosso Pai amorável como um instrumento para o seu alívio, tanto das dores físicas quanto das dores espirituais. Muito obrigada, Senhor. Queremos agora, neste momento, fazer uma visita aos nossos lares. Que cada aposento da nossa casa seja magnetizado por esses fluidos amoráveis, por essa equipe amorável de Eurípides Barçanufo e nossos anjos da guarda. Que uma luz fluídica, dourada, de proteção esteja sendo magnetizada pelos nossos lares. Que todos os nossos familiares recebam, Jesus, esses fluidos em forma de proteção, saúde, harmonia e paz. E nós que aqui estamos, agradecemos mais uma vez pela oportunidade da reflexão e que possamos, Jesus, ir para os nossos lares com a consciência tranquila do dever cumprido, acompanhado por esses nossos mentores, hoje e sempre. Que assim seja. Eu vou ler aqui, só para encerrar, a prece de Cáritas. Achei aqui no Evangelho, vamos ler. A
prece de Cáritas para completar o que a gente falou sobre a caridade. Eu ia falar em radiação. Acabou A de prece fazer. de Cáritas. Ela fez. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos, com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem.